Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza aos amigos e irmãos do portal Escola Dominical no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, vejam esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Vejam os links que nós colocamos de outras videoaulas e de outros textos de apoio nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical e ao longo da semana estaremos respondendo a estas indagações. Ouçam as leituras diárias que são propostas na revista da lição bíblica e nós temos um áudio de meditação em breves minutos a respeito de cada texto. E no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, o irmão está convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula a ser ministrada no estudo dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas não deixem de ir à Escola Bíblica Dominical. Tudo isso é a preparação para a Escola Bíblica Dominical, que é a igreja reunida, que ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina, como nos ensina o pastor Antônio Gilberto. Neste segundo trimestre de 2015, estamos estudando o tema Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. O comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título Poder sobre as doenças e morte. Nós estamos estudando o Evangelho segundo Lucas, vendo alguns temas que são tratados pelo evangelista Lucas, pelo médico amado. E hoje nós vamos falar sobre o poder de Jesus sobre as doenças e morte, ou seja, os milagres de cura de enfermidades e de ressurreição de mortos que são narrados pelo evangelista Lucas. O que Lucas quer nos mostrar e o que ele nos mostra ao falar a respeito destes milagres de cura de enfermidades e de ressurreição de mortos. É importante, antes de adentrarmos a este tema no Evangelho segundo escreveu Lucas, lembrar que todos os evangelhos mostram que Jesus fez sinais, prodígios e maravilhas. Os evangelhos, como registro do ministério terreno de Jesus Cristo, tinham mesmo de apontar os sinais, prodígios e maravilhas que foram realizados por Jesus. Isto porque Jesus ele é apresentado pelos evangelhos como sendo, em primeiro lugar, a semente da mulher que havia sido prometida no jardim do Éden por Deus ao primeiro casal. Quando o primeiro casal caiu, pecou, o Senhor prometeu a redenção da humanidade. E nesta promessa, ele disse que da semente da mulher viria um que poria a inimizade entre o diabo e a humanidade e restauraria a amizade entre Deus e o homem. Ora, o que gerou a inimizade entre Deus e o homem foi o pecado. O pecado, ele causou divisão entre Deus e o homem. Criou uma inimizade entre Deus e o homem. E a semente da mulher, prometida lá em Gênesis 3:15, haveria de trazer a amizade novamente entre Deus e o homem. Iria trazer a reconciliação entre Deus e o homem. Isto é bem claro no Evangelho segundo Lucas, que como nós já vimos, e o próprio título do trimestre diz, que é a Jesus apresentado como o homem perfeito,
como o último Adão, como aquele que restabelece, reconcilia o homem. Este foi sempre um ponto importante da pregação do apóstolo Paulo, e nós já sabemos que Lucas andava com Paulo, foi ensinado por Paulo, foi um discípulo de Paulo, e logicamente o evangelho, segundo escreveu Lucas, ele reflete esta influência do apóstolo Paulo na vida espiritual de Lucas. E isto fica bem claro quando Paulo escreve lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, ele diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu um ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, 2 aos Coríntios 5, 18 e 19. Esta reconciliação, né, que é o retorno da comunhão, é o objetivo do ministério de Jesus. Jesus mesmo disse isso na oração sacerdotal, lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 17, ele diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17 e 21. Então o propósito de Jesus foi restaurar a amizade entre Deus e o homem, restaurar a comunhão. Ora, o pecado, ele gerou essa divisão, esta inimizade que a semente da mulher veio desfazer. E o pecado trouxe como consequência as doenças e a morte. No próprio juízo que deu ao primeiro casal, o próprio Deus, lá no Éden, disse, no capítulo 3, versículo 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Como consequência do pecado, nós temos a degeneração, a corrupção do corpo humano. Tu és pó e ao pó tornarás. Então, como consequências do pecado, nós temos as enfermidades, as doenças, e nós temos a morte física. Se Jesus é a semente da mulher que veio alterar esta condição, ele não só veio tirar o pecado do mundo, como João Batista anunciou no dia seguinte ao batismo de Jesus. No primeiro dia do ministério terreno de Jesus, João se dirigiu ao povo, apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio tirar o pecado e as consequências do pecado, entre as quais a enfermidade e a morte física. É por isso que os evangelhos mostram um Jesus que faz sinais e maravilhas, que cura enfermos e que ressuscita mortos, mostrando que ele era o Messias, a semente da mulher, que veio desfazer as obras do diabo. Aliás, o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio desfazer as obras do diabo, desfazer o pecado e as consequências do pecado. Por isso os evangelhos, ao mostrar que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, ele mostra Jesus tirando o pecado do mundo, mas ele também mostra Jesus curando os enfermos, mostra Jesus ressuscitando os mortos, porque Jesus veio desfazer as obras do diabo. E a doença e a morte são consequências do pecado. Então, por isso, todos os evangelistas mostram Jesus curando enfermos e ressuscitando mortos, porque
Jesus veio desfazer as obras do diabo. E esta é a prova de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Messias. É a semente da mulher. Mas tem um outro aspecto. Para os israelitas, Jesus também tinha que fazer sinais, prodígios e maravilhas para mostrar que ele era o Messias. Isto porque Moisés, ao anunciar o Messias, a promessa do Messias ao povo, ele reafirmou esta circunstância. É o que nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 18, no versículo 15. Um dos seus discursos de despedida do povo, assim se manifestou Moisés. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis, lhes suscitarei um profeta do meio de teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Moisés prometeu ao povo que Deus iria mandar um profeta como ele, como Moisés. Porque o povo não quis se aproximar de Deus. Moisés não pôde levar o povo ao cume do monte para que Deus escrevesse a lei nos corações deles. E por isso Deus iria levantar um outro profeta como Moisés. E como foi Moisés? Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo Israel. Deus teria que levantar um profeta como Moisés. E Moisés fez sinais, Moisés fez maravilhas. E por isso, o Messias teria que ser um profeta que também fizesse sinais, também fizesse maravilhas. É por isso que os evangelhos narram os milagres de Jesus. É por isso que os evangelhos narram as curas de Jesus. É por isso que os evangelhos narram as ressurreições de mortos feitas por Jesus, para mostrar que Jesus é o Messias que havia sido prometido por Deus a Moisés, aquele que viria como Moisés, aquele que seria como Moisés. Então, por dois motivos, os evangelhos, eles registram os milagres e as curas de Jesus. Em primeiro lugar, para mostrar que ele é a semente da mulher, aquele que veio restabelecer a amizade entre Deus e o homem. E, portanto, não só tira o pecado, como as consequências do pecado. E aquele que é o profeta prometido por Moisés, que seria um profeta como Moisés, com sinais, prodígios e maravilhas. Lucas não foge a esta exigência. Ele mostra que Jesus é o homem perfeito, o homem sem pecado, o homem gerado por obra e graça do Espírito Santo, o último Adão, e que era o Messias esperado e prometido, a semente da mulher prometida, porque ele fez sinais e maravilhas, porque ele curou os enfermos. E o primeiro ponto que nós devemos aqui observar é que Jesus fez as curas de enfermidades e as ressurreições de mortos, que é o nosso tema hoje, porque na próxima lição nós vamos estudar sobre o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios, mas hoje nós vamos ficar só com a cura de enfermidades e a ressurreição de mortos. Jesus fez tudo o que fez porque a virtude do Espírito Santo estava sobre ele.
E aí nós temos um ponto importante, irmãos. Os milagres, os sinais que Jesus fez, ele fez na qualidade de profeta. Ele era um profeta como Moisés, que fez sinais, prodígios e maravilhas. Portanto, Jesus, ele fez os milagres como homem. Jesus nunca usou seus atributos divinos no seu ministério terreno. Ele é Deus, nunca deixou de ser Deus. Mas os milagres, as curas que ele efetuou como homem cheio do Espírito Santo. É por isso que Jesus só começou a fazer milagres depois que foi ungido pelo Espírito Santo. Lucas deixa isso bem claro no seu evangelho, mas nós vamos citá-lo lá em Atos, quando ele registra as palavras que Pedro proferiu na casa de Cornélio. Lá em Atos 10:38, que está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Os irmãos percebam que ele é chamado de Jesus de Nazaré, uma expressão que fala da sua humanidade, e ele é ungido, ele é o Cristo, o Messias. Ele foi ungido com o Espírito Santo e com virtude. E foi pelo Espírito Santo, como homem cheio do Espírito Santo, que ele fez bem e curou a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. No próprio Evangelho, nós temos duas passagens que nos mostram bem este significado. Porque se Jesus usasse dos seus atributos divinos para curar enfermos, não teria valido. Ele não teria se despojado da sua glória. Mas ele se fez homem e, como homem, se deixou ungir pelo Espírito Santo. E, cheio pelo Espírito Santo, ele efetuou sinais, prodígios e maravilhas. E por isso é que ele prova que ele é o Messias, o ungido, o Cristo. Messias, Cristo e ungido quer dizer a mesma coisa. Os sinais são relatados por Lucas e pelos demais evangelistas para provar a messianidade de Jesus, para provar que ele era o Cristo, que ele foi cheio pelo Espírito Santo. Lucas, ele deixa isso bem claro em duas passagens mais explícitas. Lá no capítulo 5, versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Veja bem, a virtude do Senhor estava com ele para curar. Ele curava pela virtude do Senhor, pelo Espírito Santo. A palavra virtude aqui é dunamis, a mesma palavra que é empregada em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Assim como Jesus foi cheio do Espírito Santo, ungido com virtude para curar, a igreja, os seus discípulos, na continuação da sua obra, tinham que ser também cheios do Espírito Santo, receber a virtude do Espírito Santo, para poderem ser testemunhas, para comprovarem que Jesus era o Messias. Como Jesus provou que era o Messias, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, curando enfermos, ressuscitando mortos, pela virtude do Senhor, também a igreja, em prosseguimento à sua obra, teria que ter a virtude do Espírito Santo para também realizar estas mesmas obras. Vemos isto também em Lucas, capítulo 6, versículo 19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. Aqui, mais uma vez, Lucas mostra que Jesus estava
Com a virtude do Senhor, do seu corpo saía a virtude e curava todos. Então Jesus operou milagres, operou curas de enfermidades, enquanto homem, homem cheio do Espírito Santo, homem ungido com o Espírito Santo e com virtude. E o mesmo acontece com a igreja hoje. A igreja ela precisa ser cheia do Espírito Santo, cheia da virtude do Espírito Santo, que é o revestimento de poder, para poder realizar sinais, prodígios e maravilhas. É por isso mesmo que nós podemos entender o que Jesus diz lá em João, capítulo 14, versículo 12. Quando Jesus diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Como é que Jesus poderia agir como Deus, fazendo as suas obras, os sinais, prodígios e maravilhas, se os seus discípulos farão obras maiores do que as dele? Se ele agisse como Deus, jamais alguém poderia fazer uma obra maior do que ele, porque ninguém poderia ser Deus ou maior do que Deus. Mas como Jesus operou como homem, ele disse que os seus discípulos poderão fazer obras maiores do que as que ele fez. Porque ele iria para o Pai, os céus estariam abertos, não haveria as limitações que houve no seu ministério terreno, voltado apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas agora para todas as nações. E é o que nós temos visto em todos estes quase 2000 anos da dispensação da graça. O Senhor fazendo obras maiores do que as que fez no seu ministério terreno, por causa da quantidade, por causa até mesmo do número de milagres, de sinais, de prodígios e de maravilhas, porque ele foi para o Pai e agora ele tem todo o poder dos céus e na terra à disposição da igreja. Visto estes pontos importantes, e nós aqui fazemos um pequeno resumo. Primeiro, Jesus fez sinais, prodígios e maravilhas, curou enfermos, ressuscitou mortos, para mostrar que ele é a semente da mulher, que ele veio desfazer as obras do diabo, e as doenças e a morte física são consequências do pecado. Então ele tinha que tirar o pecado do mundo, mas ele tinha que também demonstrar o seu poder sobre a doença e sobre a morte. E em segundo lugar, para provar a Israel que ele era o Messias prometido por Deus a Moisés, o Messias anunciado por Moisés, um profeta que, como Moisés, também fez sinais, prodígios e maravilhas. Nós vamos, neste momento, tomar uma linha um pouco diferente, mais uma vez até, do que a que tomou o nosso comentarista. Ele fala nos seus tópicos sobre as doenças, perdão e cura, fala sobre a autoridade para curar e fala sobre a redenção do nosso corpo. Nós preferimos aqui elencar as 12 curas que Lucas relata no seu evangelho e as lições que essas curas relatadas por Lucas em seu evangelho mostram, e aí nós teremos logicamente as mesmas conclusões do nosso comentarista, mas seguindo um caminho mais bibliológico pelo texto da Bíblia. E nós vamos então, neste texto, nesta sequência, verificando como é que Lucas relata o poder de Jesus sobre as doenças e sobre a morte. Em primeiro lugar, é bom que nós lembremos que o poder de Jesus para curar enfermidades e o poder de Jesus para ressuscitar mortos não representa a imunidade do cristão com relação a doenças e à morte física. Todos os crentes que foram salvos por Jesus Cristo e todos aqueles que não estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja morrerão fisicamente. Todos os discípulos morreram fisicamente dos tempos apostólicos.
Todos os crentes têm morrido ao longo desses quase 2000 anos de dispensação da graça. Muitos crentes têm ficado doentes. E isto não é sinal de que eles pecaram, de que eles não creram em Jesus. O poder de Jesus sobre as enfermidades e sobre a morte física não significa que nós sejamos imunes a isto. Isto porque a cura, e nós já dissemos isso agora há pouco, a cura ela é instrumental à salvação das almas. Jesus curou visando a salvação das almas. Jesus curou para mostrar que ele tinha poder sobre a cura, sobre as enfermidades, sobre a morte. Ele ressuscitou mortos para mostrar que ele tinha poder sobre a morte, que ele era o Messias, mas o papel do Messias é primeiro tirar o pecado do mundo. Foi isso que João Batista anunciou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus curava e ressuscitava mortos para mostrar que ele realmente tira o pecado do mundo. Porque ele tem poder sobre as consequências do pecado. Mas o alvo de Jesus é a salvação das almas. Isso fica bem claro no registro da terceira cura que Lucas registra no seu evangelho, que é a cura daquele homem paralítico numa casa na cidade de Cafarnaum, que está registrada lá no capítulo 5, a partir do versículo 17 até o 26 do evangelho segundo Lucas. Nós todos conhecemos a história. 4 amigos levam um paralítico até a casa onde Jesus estava a ensinar fariseus e doutores da lei que tinham vindo da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Não conseguem entrar na casa que estava lotada, sobem pelo telhado, destelham a casa e colocam a cama, o paralítico com a sua cama, na frente de Jesus naquela casa. Jesus olha para aquele paralítico e diz: perdoados estão os teus pecados. Todos ficam em suspense. Os fariseus, os doutores da lei, nada dizem, mas em seu coração começam a chamar Jesus de blasfemo, porque diz que só quem pode perdoar pecados é Deus. E Jesus, então, sabendo o que eles estavam arrazoando em seus corações, porque ele é Deus, ele não deixa de ser onisciente, ele então vira para o paralítico e diz assim, para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, paralítico, levanta-te e anda. E o paralítico levantou, tomou a sua cama e saiu. Jesus mostrou ali que o alvo dele é o perdão dos pecados. Ele veio para que todos sejam um. Ele veio para tirar o pecado do mundo. E a cura, ela é instrumental à salvação. Há sempre curas quando esta cura leva à salvação. É por isso que existe uma frase que é várias vezes dita por Jesus em todos os evangelhos, e em Lucas também não é diferente, quando ele diz, por exemplo, em Lucas 7,50, quando ele diz para aquela mulher que ungiu seus pés, como nós vimos na lição anterior, e disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Veja bem que aqui não houve nenhuma cura, a mulher tinha ingratidão por ter se arrependido dos seus pecados, entrado na casa de Simão leproso e ungido os pés de Jesus, e Jesus disse que ela tinha sido salva pela fé dela. Mas lá em Lucas 17, e no versículo 19, Jesus diz para o cego de Jericó, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Para aquele samaritano, o único dos 10 leprosos que voltou para agradecer a Jesus, nós vemos também esta realidade. Jesus ouviu os leprosos que de longe disseram, Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus disse, ide aos sacerdotes e apresentai-vos a ele. No caminho eles foram limpos, mas um deles, que era samaritano, voltou
para agradecer. E Jesus estava no mesmo lugar. E o que Jesus disse para ele? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 17, 19. Jesus ficou no mesmo lugar, porque o objetivo, o alvo de Jesus, era a salvação da alma, a vivificação do espírito. E só daqueles 10, só este foi salvo. O objetivo de Jesus é a salvação da alma. Por isso que nós não temos imunidade com relação a doenças ou à morte física. A morte física e as doenças somente serão erradicadas totalmente no dia da glorificação, que é o último estágio da salvação. A salvação da alma, ela tem como último estágio a glorificação. Paulo fala disso lá em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Paulo diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui nós temos alguns dos estágios do processo da salvação. Salvação possui vários atos. Ele fala da predestinação, que não é o sentido aqui, e não é o nosso assunto hoje, mas não é o sentido uma vez salvo, salvo para sempre. Deus destinou o homem que crer nele a ser salvo. Ele fala da chamada, é Deus quem nos chama, não somos nós que chamamos a Deus. A origem da salvação está em Deus. Ele fala da justificação, que é pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, Romanos 5:1. E os justificados têm que aguardar a glorificação, que se dará no dia do arrebatamento da igreja. No dia do arrebatamento da igreja, os crentes que tiverem morrido ressuscitarão primeiro. Está lá escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A morte física é um estágio temporário para o salvo em Cristo Jesus. Ele ressuscitará em corpo glorificado. Os que estiverem vivos nem passarão pela morte. Serão transformados também num corpo glorificado. E não haverá mais doença, porque todos estarão saudáveis. Nós vamos ver daqui a pouco que quando Jesus ressuscitava, ele ressuscitava e curava a enfermidade. A pessoa ressuscitava sadia. E agora nós ressuscitaremos em corpo glorificado para nunca mais ter enfermidade. Então, a salvação de Jesus, ela se completará no dia da glorificação. E neste dia, a salvação será para sempre garantida. Não haverá mais doenças, nem haverá mais morte. Por isso que Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Não há, portanto, imunidade com relação a doenças ou à morte física, enquanto nós não formos glorificados. Mas Jesus mostra o seu poder sobre as enfermidades e sobre a morte física. Ele cura enfermidades e ressuscita mortos, para provar que ele veio tirar o pecado do mundo. Confirmar que ele veio tirar o pecado do mundo. Mas isto não significa que sejamos imunes a doenças. O crente pode ser fiel, o crente pode estar em comunhão com Deus e mesmo assim ficar doente. Porque esta doença terá um propósito na sua salvação. Esta doença terá um propósito no seu ministério. Paulo tinha um espinho na carne. E se entende que seja uma enfermidade física. E quando ele pediu para que Deus tirasse esta enfermidade, Jesus disse: a minha graça te basta. E ele mesmo disse que esta enfermidade que ele tinha era para que ele não se exaltasse, não se ensoberbecesse. Era para que ele não perdesse a salvação.
A cura é um instrumento para a salvação. Jesus cura quando isto contribui para a salvação, quando isto contribui para o crescimento espiritual. Mas ele tem poder para curar, para mostrar que ele veio tirar o pecado do mundo. Entendido então que não mais tem imunidade às doenças e à morte, vamos observar aqui as curas mencionadas no Evangelho segundo Lucas e aprendermos qual o papel do poder de Jesus sobre as doenças e a morte, como isto se deu e quais as lições que ele tem a nos ensinar. Já na sinagoga de Nazaré, Jesus mostrava que tinha vindo para curar os quebrantados do coração e dar vista aos cegos. Lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, na sinagoga de Nazaré, Jesus, ele, mesmo não tendo realizado muitos milagres ali, pela incredulidade do povo, ele disse que ele era o Messias, que havia sido prometido lá no capítulo 61 de Isaías, que viria para curar os quebrantados do coração e dar vista aos cegos. Isso deve ser interpretado tanto literalmente como espiritualmente. Jesus veio nos curar do pecado, mas veio também curar as nossas enfermidades. Jesus veio dar visão espiritual para nós, mas também Jesus veio dar visão material para os cegos. A primeira cura mencionada pelo evangelista Lucas é a cura da sogra de Pedro, que se encontra lá no capítulo 4, no versículo 37 até 44. Aliás, até 40. Então aqui nós temos a primeira cura. E nesta primeira cura da sogra de Pedro, nós temos algumas lições importantes a aprender que se repetem ao longo do Evangelho. Em primeiro lugar, é que a cura sempre é uma conjunção, uma conjugação da compaixão de Jesus com a compaixão das pessoas. Quando nós lemos lá, no capítulo 4, versículo 38, ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre e rogaram-lhe por ela. Jesus curou a sogra de Pedro porque havia um pedido das pessoas que moravam nas casas, provavelmente do próprio Pedro, para que Jesus a curasse. Havia compaixão por parte das pessoas que conviviam com a sogra de Pedro. E aí a Bíblia diz que, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Mas Jesus também mostra sua compaixão. Ele não soube da notícia e simplesmente disse, febre, sai. Não. Ele foi até o quarto onde estava a sogra de Pedro. Ele se aproximou dela, se inclinou para ela. Provavelmente conversou com ela, viu o estado dela, sentiu o que ela estava sentindo, teve compaixão e aí repreendeu a febre. Lucas mostra Jesus como aquele médico compassivo, aquele que não só cura, mas aquele que sente a dor do doente e por isso cura. O que move Jesus é a compaixão. A cura é uma demonstração do amor de Deus, da compaixão de Deus. Deus, através de Jesus, sente o que nós sentimos. Compadece-se, ou seja, padece junto, sofre junto e por isso cura. Isto é uma constante, tanto que na sequência da cura da sogra de Pedro, ainda neste mesmo relato, Lucas diz que outras pessoas ao pôr do sol vieram e Jesus curou a todos. Mas olha o que Jesus fez. E ao pôr do sol, Lucas 5,40, e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças
lhos traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Lucas é o único evangelista, nos diz Fritz Rienecker, e nós colocamos aí em nosso esboço, é o único evangelista que diz que Jesus impunha as mãos. Esta imposição de mãos já mostra o contato, a aproximação, a compaixão. É por isso que os crentes devem também impor as mãos sobre os enfermos. E a Bíblia diz que Jesus punha a mão sobre cada um deles. Jesus não curava em massa. Ele não queria demonstrar poder. A cura era para demonstrar amor, cuidado, carinho. É isto que a igreja deve fazer. A igreja deve pedir a virtude do Senhor para curar, mas deve fazê-lo com compaixão, com amor, como demonstração de amor e não como demonstração de poder ou de superioridade ou de espiritualidade. Devemos sempre, irmãos, lembrar que Jesus era compassivo, se inclinou para a sogra de Pedro, impôs as mãos sobre cada um dos enfermos que foram até a casa de Pedro, lá em Cafarnaum. Eu vou até aqui mencionar, eu disse aqui que Fritz Rienecker, ele fala sobre isto, e vamos aqui mencioná-lo. Jesus impunha as mãos em cada doente, curando-o. Portanto, dedicou-se de forma muito especial a cada um. Não realizava curas em massa. Jesus falou diante de milhares, mas seu alvo era a salvação da alma pessoal. Ainda hoje, Jesus é assim. Nós temos sido imitadores de Cristo? Temos compartilhado da dor com aquele que precisa ser curado? Muitos dizem, orei e não curei porque eu não tive fé ou porque o doente não teve fé. Mas antes de eu ter fé, ou do doente ter fé, é preciso que eu tenha amor. O que movia Jesus a curar os enfermos era a compaixão, era o amor. Na cura do paralítico, que é a terceira cura, como eu já disse, mencionada por Lucas no seu evangelho, a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, dos amigos que por compaixão levaram o paralítico lá, demonstraram grande compaixão por aquele paralítico, não medindo esforços para colocá-lo diante de Jesus, Jesus perdoou os pecados daquele homem. E depois o curou. O móvel é a compaixão. A segunda cura mencionada por Jesus, por Lucas, no seu evangelho, é a cura de um leproso, que está lá em Lucas capítulo 5, versículos 12 a 14. Aqui, Lucas narra que um homem cheio de lepra se aproximou de Jesus, colocou seu rosto em terra e disse, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E a Bíblia diz que Jesus tocou aquele homem e disse, quero ser limpo. Primeira coisa, aquele homem era leproso, da cabeça aos pés. A Bíblia diz que ele era cheio de lepra. E, portanto, ele não poderia se aproximar de ninguém. Se não ler lá em Levítico, capítulo 13, versículos 44 a 46, o irmão vai ver que o leproso, ele, quando passava, ele deveria gritar, imundo, imundo, para que as pessoas se afastassem dele. Ele quebra a lei e vem ao encontro de Jesus. Jesus dele não se afasta. Ele adora Jesus. E, ao adorar a Jesus, ele diz, se quiseres, bem podes limpar. Senhor, reconhece a divindade de Jesus, reconhece que Jesus é o Messias. E Jesus, então, não só não se afasta, como lhe toca.
Isso era cerimonialmente indevido. Jesus não podia tocar naquele homem, mas ele toca. É o carinho, é a compaixão de Jesus. Um homem totalmente leproso, da cabeça aos pés. Jesus o toca e diz: quero ser limpo. E na mesma hora aquele homem foi limpo, e ninguém podia acusar Jesus de tocar um homem imundo, porque ao tocá-lo aquele homem se tornou limpo. É o carinho, a compaixão, o amor de Jesus sendo demonstrado para aquele homem. E logo em seguida esta cura, Lucas nos traz algo interessante. Ele diz assim, no capítulo 5, versículo 16: porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. E no versículo 15 diz: porém sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. E Jesus mostra aqui que o caminho para ter a virtude do Senhor para curar é a oração. Jesus orava. Por isso que nós dissemos, como homem, ele tinha a virtude do Senhor para curar. E ele vivia numa vida de oração. A oração é necessária para que nós tenhamos a virtude do Senhor para curar. Veja bem que depois que Lucas diz que Jesus orava, o versículo seguinte diz: e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Porque hoje há muito pouca cura em muitas igrejas. Porque há falta de oração. Se nós orarmos, o Senhor nos usará para curar. Pedro e João receberam um dom espiritual de curar. Mas eles estavam indo para orar. Era a hora da oração. Eles subiam ao templo para oração. Eles eram homens de oração. Por isso foram usados com Deus, com virtude, para curar. Nós precisamos ter uma vida de oração. Tendo uma vida de oração, nós teremos o poder de Deus para curar os enfermos. E eu não estou falando aqui do dom espiritual de cura, que o Espírito Santo dá a alguns, mas eu estou falando do sinal da cura, porque a Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que creem. Todo crente tem que ter este sinal, de impor as mãos sobre os enfermos e o curar. E se isto não tem acontecido, é porque tem faltado oração, tem faltado fé. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a oração da fé salvará o doente. A terceira cura mencionada é a que nós já falamos aqui, a cura do paralítico, que está lá em Lucas, capítulo 5, versículos 17 até 26. E aqui, como nós já falamos, fica claro que a cura é instrumental à salvação. A quarta cura, mencionada por Lucas, encontra-se no capítulo 6, versículos 6 a 11. É a cura de um homem que tinha a mão direita mirrada, que ocorreu numa sinagoga num dia de sábado. Aqui, Jesus, quando entra na sinagoga e está aquele homem, os fariseus já ficaram esperando que Jesus curasse aquele homem, para terem do que o acusar, para acusarem que ele não guardava a lei, que ele não guardava o sábado. A reação dos fariseus é interessante, irmãos. Aqueles homens, ao verem aquele homem da mão mirrada na sinagoga, será que eles mesmos o colocaram lá? Ou ele veio por livre e espontânea vontade à sinagoga? A verdade é que de onde veio a certeza dos fariseus que Jesus iria curar aquele homem? Porque já era público e notório que Jesus tinha compaixão pelos doentes, pelos enfermos, que Jesus não resistia ao sofrimento do próximo. Eles deram como certo que Jesus iria curar aquele homem, mesmo sendo num dia de sábado, mesmo sendo na sinagoga, porque Jesus já tinha dado testemunho
de que o seu comportamento é de compaixão com os doentes. Será que as pessoas têm esta mesma visão de nós? Será que nós temos a mesma compaixão com aqueles que sofrem? Ou somos indiferentes ao sofrimento? Nós estamos do lado de Jesus, que se incomoda com o sofrimento dos doentes? Ou do lado dos fariseus, que não estão nem aí com a doença, querem apenas acusar Jesus? Eu tenho dito algumas vezes que quando lemos o Evangelho, muitas vezes pedimos perdão a Deus, porque muitas vezes nós vemos que estamos do lado dos fariseus e não do lado de Jesus. E são lados opostos. Os fariseus queriam acusar Jesus. Não olhavam para o sofrimento daquele homem que tinha uma mão mirrada. E sabiam que Jesus não iria deixar passar esta situação sem curar aquele homem. E Jesus curou aquele homem e mostrou que ele não estava quebrando o mandamento do sábado, porque ele pergunta aos fariseus. Então Jesus lhes disse, Lucas 6:9, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Os fariseus nada tiveram que dizer, porque fazer bem não era proibido no sábado. Eles é que não queriam que aquele bem fosse feito. Eles estavam a pecar, sob o pretexto do sábado. E Jesus mostra que a cura de enfermidades é uma demonstração de que ele havia suplantado a lei, de que a lei havia se extinguido, que agora viria a graça e a verdade. Como diz João, a lei veio por Moisés. Vamos ler lá em João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ao curar aquele homem da mão mirrada, Jesus se colocou acima da lei, não porque a tenha quebrado, mas porque a aprofundou e mostrou que Deus quer que nós façamos o bem, mas para fazermos o bem, nós devemos ser como ele, ungido com o Espírito Santo e com virtude. Nesta quarta cura, Jesus mostra que a compaixão, o amor que é demonstrado na cura da enfermidade é maior do que o formalismo legal, é maior do que a aparência exterior da lei. A quinta cura mencionada por Lucas encontra-se em Lucas capítulo 6, versículos 17 e 18. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava trocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Nós já falamos esta passagem. Jesus curava a todos. Todos vinham ao seu encontro para lhe tocar, para dele sair virtude. E nesta quinta cura, nós aprendemos que de Jesus sai virtude. E o corpo de Cristo hoje é a igreja. E, portanto, deve sair virtude hoje também. As multidões devem procurar a igreja para receber a cura de enfermidades, receber o perdão dos seus pecados. A sexta cura mencionada por Lucas encontra-se no capítulo 7, versículos 1 a 10. É a cura do servo do centurião de Cafarnaum. Esta cura é importante porque se trata de um servo e o centurião, que não era judeu, era romano, ele pede que os anciãos dos judeus vão falar com Jesus porque o seu servo estava moribundo, estava à morte.
Aqui, mais uma vez, nós temos a conjugação da compaixão de uma pessoa com a compaixão de Jesus. Assim como tinham pedido para que Jesus curasse a sogra de Pedro. Assim como aqueles amigos levaram o paralítico para que ele fosse curado. Aqui o centurião de Cafarnaum, ele demonstrando ser um homem compassivo, um homem amoroso, um romano, irmãos, um capitão romano, ele jamais, na cultura romana, se importaria com a doença de um servo. Mas aquele centurião era diferente. Ele rogou pelo seu servo, pediu que Jesus o curasse. E quando Jesus está se dirigindo à casa daquele homem, sabendo que Jesus, pelo cerimonial judaico, não poderia entrar na casa de um gentil, não querendo constranger Jesus, manda-lhe alguns amigos dizer: olha, o senhor não precisa vir aqui, basta que o senhor dê uma ordem e o meu servo será curado. Como eu sou comandante, dou ordens aos meus soldados, aos meus 100 comandados. O centurião comandava 100 homens. Jesus então exalta a fé deste centurião e diz: olha, nunca vi fé igual aqui em Israel. E na mesma hora o servo foi curado, para provar que Jesus também curava à distância. Uma cura individual que demonstrava compaixão, junto com a compaixão do centurião de Cafarnaum. Mas Jesus também curava à distância, a provar que não era o seu corpo que era milagroso, mas o poder de Deus que estava nele. É por isso que nós devemos buscar o poder de Deus para poder curar enfermos. A 7ª cura mostrada, relatada, narrada por Lucas são as curas feitas em resposta à pergunta de João Batista. Lá em João, capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E aqui nós vemos, mais uma vez, o que falamos já no início desta videoaula, de que Jesus fez sinais e maravilhas, curou enfermos para provar que ele era o Messias. João Batista estava preso, depressivo, e lhe veio uma dúvida: será que este que eu anunciei é o Cristo mesmo ou vai vir outro? Será que eu já terminei meu ministério? E ele manda 2 discípulos dele tirarem esta dúvida com Jesus. E Jesus tira esta dúvida, realizando sinais, prodígios e maravilhas. Então, nesta 7ª cura, nós vemos que a cura de enfermidades e a ressurreição de mortos, ela era comprovação de que Jesus é o Messias. E é o que deve acontecer nos dias de hoje. Em Marcos 16 e 20, nós já lemos aqui, é dito que, tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Cura de enfermidades, operação de maravilhas, sinais e prodígios confirmam a palavra de que Jesus é o Cristo, confirmam o Evangelho. João Batista certamente não teve mais nenhuma dúvida e pôde terminar os seus dias na face da terra, certo de que havia cumprido o seu ministério como precursor de Jesus. E Jesus provou que era o Messias através da cura de enfermidades. William Hendrickson, que é comentarista do livro de Lucas, que nós colocamos aí também, um dos grandes comentaristas do Novo Testamento, ele diz ainda que neste episódio
Jesus mostra que o alvo é a salvação das almas. Ele diz, olha, eu curei enfermos, os cegos veem, os roxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, que é o maior milagre que tem, a ressurreição de mortos. E aos pobres anuncia-se o evangelho. Tudo isso é feito para que o evangelho seja pregado, para que o evangelho seja confirmado. O alvo de Jesus é a salvação. A cura é instrumental. É por isso que os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren estavam corretíssimos quando colocaram o lema das Assembleias de Deus como Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. O alvo da igreja é a salvação. E a cura é um instrumento para comprovar a salvação. A oitava cura, mencionada pelo evangelista Lucas, encontra-se em Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48. É a cura da mulher do fluxo de sangue. Nesta cura, Lucas, que é um médico, mostra que Jesus é o médico dos médicos. Como diz um conhecido hino que é cantado, hoje em dia, Jesus vai além da medicina. Olha o que nós lemos lá em Lucas, capítulo 4, versículo 43. Capítulo 8, versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Jesus é o médico dos médicos. Ele vai além da medicina. Ele cura onde o médico não pode curar, porque ele tem poder sobre as enfermidades. O médico tem o conhecimento humano para debelar a enfermidade de forma natural, mas Jesus o faz de forma sobrenatural, porque ele venceu o pecado e a morte. Ele venceu as doenças que eram consequência do pecado. Lucas, sendo médico, faz questão de mostrar que esta mulher havia gastado todos os seus bens procurando a cura nos médicos. Mas ao tocar na orla do vestido de Jesus, ela foi curada. E nesta cura, Jesus mais uma vez mostra o seu cuidado, a sua compaixão. Ele pergunta: quem me tocou? Ele faz com que aquela mulher se revelasse como tendo tocado a Jesus. E seria muito politicamente correto que Jesus nada falasse, porque aquela mulher era imunda pela lei. Pelo fluxo de sangue, ela era imunda. Lá no livro de Números, é dito que quem tivesse um fluxo de sangue intermitente, uma mulher que tivesse um fluxo de sangue sem parar, ela era imunda. Ela tinha que viver separada dos outros, assim como o leproso. E ela tocou Jesus. Jesus poderia ter ficado calado. Eu fui tocado por uma pessoa imunda. Não. Jesus fez com que aquela mulher se revelasse. Porque o objetivo de Jesus não era curar a enfermidade daquela mulher, era salvá-la. No final do seu relato, quando ela admite que foi ela que tocou em Jesus e dele saiu virtude, Jesus diz: a tua fé te salvou. Mais uma vez, vemos que Jesus é o médico dos médicos. Ele vai além da medicina, mas com o propósito único e exclusivo de salvar o homem. Na nona cura mencionada por Lucas, que é a cura de um hidrópico, que está no capítulo 14 de Lucas, versículos 1 a 6, nós vemos mais uma vez Jesus sendo confrontado pelos fariseus. Ele estava na casa de um dos principais dos fariseus e havia ali um hidrópico, um doente, provavelmente colocado ali pelos próprios fariseus. E era também um dia de sábado. E Jesus, sabendo a astúcia daqueles homens, faz como fez com aquele homem da mão mirrada na sinagoga. Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado?
Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e o despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Jesus, mais uma vez, confronta a hipocrisia dos fariseus e dos doutores da lei, mostrando que a cura de enfermidades é uma demonstração de amor que está acima da guarda do sábado. Porque não é proibido pela lei fazer bem a alguém no dia de sábado. E nós devemos fazer bem àqueles que necessitam. Nós que estamos no descanso, que é Cristo, devemos levar, nos compadecer do sofrimento do próximo e levar-lhes a cura das enfermidades. A 10ª cura, mencionada por Lucas, encontra-se em Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19. É a cura dos 10 leprosos. Estes não chegaram perto de Jesus. Cumpriram o cerimonial da lei. De longe, clamaram a Jesus: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Jesus parou e ouviu aquele clamor. Sentiu compaixão por aquelas vidas e resolveu curá-los. Mandou que eles fossem até o sacerdote. E eles creram e foram, porque o leproso só deveria ir até onde estava o sacerdote quando ele ficasse limpo. Eles não estavam limpos, mas foram. No caminho eles foram limpos. E aí então, só um deles, que era samaritano, que não tinha compromisso com a lei de Moisés, ele retorna. E Jesus estava no mesmo lugar. E ali Jesus deu aquilo que ele queria dar àqueles homens. Ele não queria dar apenas a cura das enfermidades, mas a salvação da alma. Só aquele leproso, ex-leproso, o samaritano, foi salvo. Os outros foram limpos da lepra, mas não alcançaram a salvação. O alvo de Jesus é a salvação, mas ele cura por amor, por misericórdia. Eles falaram: tem misericórdia de mim. É por isso que muitas pessoas são curadas por Deus e não são salvas. Porque Deus, na sua misericórdia, ele cura para provar que ele salva. Mas muitas pessoas se contentam com a cura física e não alcançam a salvação da alma. A 10ª cura, então, é essa dos 10 leprosos. A 11ª cura mencionada por Jesus é a cura do cego de Jericó, que está nesse mesmo capítulo 17, versículos... Aliás, no capítulo 18, versículos 35 a 43. Todos nós conhecemos a história. Jesus vai a Jericó, que é uma cidade amaldiçoada, por isso Jesus foi apenas uma vez em seu ministério a Jericó, mas deu a oportunidade em Jericó. E aquele homem que mendigava, ao ouvir aquele barulho, aquele rumor, pergunta o que está acontecendo e dizem que é Jesus de Nazaré que está passando. E ele então larga a capa e corre gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhecia Jesus como Messias, porque essa expressão filho de Davi prova que ele é o Messias. Aquele cego reconheceu que Jesus era o Messias. E Jesus provou a ele que era o Messias, curando a sua enfermidade. Agora, nesta 11ª cura, nós vemos algo interessante. Na cura da sogra de Pedro, nós vimos que havia compaixão das pessoas e de Jesus. Na cura do paralítico, havia a compaixão dos amigos do paralítico e a compaixão de Jesus. Mas aqui, na cura do cego de Jericó, só havia compaixão de Jesus. A multidão mandou que aquele cego se calasse, que não importunasse o mestre. Mas ele começou a clamar ainda mais alto. E Jesus então mandou que lhe trouxessem aquele cego. E perguntou para ele: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E então Jesus disse: então vê. A tua fé te salvou.
Mesmo quando não há compaixão das pessoas, há a compaixão de Jesus. O amor de Jesus é superior ao amor dos homens. É o amor de Deus. E nesta 11ª cura nós aprendemos que mesmo quando os homens não quiserem, Jesus curará para salvar aquela vida. Mesmo que não haja compaixão dos homens, Jesus curará as enfermidades para provar que ele é o Messias e para dar a salvação aos homens. Por isso, quando a igreja se fecha em si mesma, quando a igreja não ora, quando a igreja é indiferente aos que sofrem enfermidades, mesmo num país que tem um SUS, era para a igreja estar ali naquelas filas dos hospitais, dos postos de saúde, levando o médico dos médicos, a cura de enfermidades, tendo compaixão por estes que sofrem. Mesmo quando a igreja não faz isso, Jesus continua curando. Jesus continua curando. Hoje, irmãos, nós estamos muitas vezes como os fariseus e os doutores da lei que queriam acusar Jesus de alguma coisa. Nós andamos acusando muitas pessoas que têm se levantado aí pregando cura de enfermidades, em movimentos que muitas vezes não têm respaldo bíblico, mas eles andam curando e dizendo que Jesus cura, e andam curando os enfermos. E nós estamos acusando-os das suas heresias, acusando-os dos seus comportamentos antiéticos, acusando-os dos seus desvios doutrinários. E eu não estou dizendo aqui que lá não há desvios doutrinários, não estou dizendo que não há heresias, não estou dizendo que há coisas sem base bíblica, mas a verdade é que Jesus cura. Quem clama como o cego de Jericó é curado. Não importa quem impôs as mãos, quem orou, porque Jesus não depende de quem impôs as mãos ou de quem orou para curar. Ele tem compaixão. E nessa 11ª cura, ele mostra isto. A multidão queria que aquele homem se calasse. Mas aquele homem reconheceu Jesus como Messias. E Jesus o atendeu. A multidão não queria que Jesus o ouvisse. A multidão não queria que o cego de Jericó falasse. Mas Jesus ouviu o clamor daquele homem. Chamou e o levaram à sua presença. E ele não só o curou, como o salvou. Aprendamos isto. Não sejamos como a multidão. Não sejamos como os fariseus. Ao invés de acusar, busquemos o poder de Deus e imponhamos as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. A 12ª e última cura que Lucas relata, narra no seu evangelho, é a cura da orelha direita do servo do sumo sacerdote, que está lá em Lucas, capítulo 22, versículos 50 e 51. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Nesta 12ª cura, Jesus mostra que a cura tem que ser realizada para se cumprir a vontade de Deus. Lucas não diz quem cortou a orelha. Outro evangelista diz que foi Pedro. João diz que foi Pedro. João dá o nome não só de quem cortou a orelha, de quem teve a orelha cortada. Era Malco. Lucas não menciona os nomes. Mas, naquele ato de reação à prisão, o objetivo era cortar a cabeça do servo do sumo sacerdote. É que ele fez assim, então só ficou a orelha. E a Bíblia diz que Jesus disse para o discípulo, basta! E tocou na orelha, olha o toque de Jesus novamente, do servo do sumo sacerdote,
que liderava aqueles soldados que eram levados para prender Jesus. Por isso que Pedro atacou o servo do sumo sacerdote. Era ele que comandava aquela turba. Mas Jesus curou para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele fosse preso, era que ele sofresse, era que ele morresse por nós. Esta era a vontade de Deus. E ele sabia disso, pois tinha acabado de orar 3 vezes, pedindo ao Pai que passasse dele o cálice, e o cálice não foi passado. E por isso Jesus curou aquele servo do sumo sacerdote para realizar a vontade de Deus. A cura sempre ocorrerá quando for a vontade de Deus. A cura não é um bem em si mesma. A cura, ela vem para realizar a vontade de Deus. E Jesus curou a orelha do servo do sumo sacerdote, que era o seu inimigo, para que a vontade de Deus se cumprisse, para que ele fosse preso, condenado e morto por nós. Mas tem um outro ponto. Jesus curou a orelha do servo do sumo sacerdote para que Pedro não fosse processado, para que Pedro não fosse preso, para que Pedro não fosse considerado um criminoso. O plano de Deus para Pedro era outro. Não era que ele fosse um justiceiro, mas que ele fosse um apóstolo, que ele abrisse a porta da salvação aos judeus no dia de Pentecostes e aos gentios na casa de Cornélio. O plano de Deus para Pedro era outro. Pedro ainda não era convertido, mas Jesus curou a orelha direita do servo do sumo sacerdote para que o plano de Deus pudesse se cumprir na vida de Pedro, para poupar Pedro da prisão, para impedir que os seus discípulos fossem considerados com justiça criminosos ou desobedientes à lei. Eles seriam acusados, mas injustamente. Jesus muitas vezes cura para poupar a salvação de um servo seu, para que a vontade de Deus se cumpra na vida de alguém. A cura é um instrumento para a realização da vontade de Deus. Se a vontade de Deus vai se fazer e não é prejudicada em ser feita, sem que haja cura, a cura não será feita. Mas a cura é feita quando Deus quer realizar a sua vontade, quando é necessário para que alguém faça a vontade de Deus. Além destas 12 curas, Lucas também nos registra 2 ressurreições. E o poder, e a nossa lição é poder sobre as doenças e morte. Então Lucas também registra 2 ressurreições. Essas ressurreições mostram que Jesus é superior a Moisés. Moisés não ressuscitou ninguém. Por não haver nenhuma ressurreição de mortos no Pentateuco, é que os saduceus não criam na ressurreição. Porque eles criam apenas no Pentateuco. E no Pentateuco não há nenhum registro de ressurreição. E por causa disso eles não criam na ressurreição. Mas Elias e Eliseu realizaram ressurreição de mortos. Mas Jesus foi superior a Elias e a Eliseu. Por quê? Em primeiro lugar, porque Jesus efetuou 3 ressurreições. Eliseu fez 2, uma quando estava vivo e outro já morto, e Elias fez 1 ressurreição. Então, já pelo número, nós vemos que Jesus ressuscitou mais gente. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. O Evangelho segundo Lucas só registra a ressurreição do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo. Mas não é só pela quantidade, é também pela qualidade que Jesus mostra que era superior a Elias e a Eliseu. Elias obteve a ressurreição do filho da viúva de Sarepta após uma oração angustiante. Porque, diante da morte do filho da viúva de Sarepta, ele ficou numa situação difícil
E ele clamou a Deus, misericórdia, porque a morte daquele filho, daquela viúva, comprometia o seu ministério. E Jesus ouviu o clamor de Elias e ressuscitou aquele moço. Deus atende ao clamor de Elias no momento de angústia, onde Elias reconhece a sua fraqueza. O mesmo acontece com Eliseu. Eliseu clama a Deus incessantemente para que o filho da sunamita fosse ressuscitado. E ele clama com insistência, coloca o seu corpo sobre o corpo do menino. Também numa situação angustiante, já que ele havia prometido que aquela mulher teria um filho que ela nem tinha pedido. E Deus ouve também o clamor de Eliseu e ressuscita aquele menino para não comprometer o ministério de Eliseu. E a segunda ressurreição de Eliseu, Eliseu já estava morto, e a Bíblia diz que ele morreu doente. Para que o povo de Israel não tivesse dúvida alguma de que Eliseu foi realmente um profeta fiel até o fim, apesar de morrer doente, Deus permite aquela ressurreição quando jogam aquela pessoa no túmulo de Eliseu. E aí o povo fica certo de que Eliseu era um profeta de Deus fiel. E por isso tinha realizado sinais. E que o Messias viria, seria um profeta que também realizaria sinais. Depois de Eliseu, nenhum outro profeta fez sinais a não ser Jesus. Então aquela ressurreição tinha o propósito de não comprometer o ministério de Eliseu e de manter viva na mente do povo de Israel que o Messias seria um profeta que realizaria sinais, como tinham sido Elias e Eliseu. Mas Jesus, nas duas ressurreições, ele faz coisa diferente. A primeira ressurreição narrada por Lucas é a ressurreição do filho da viúva de Naim, que se encontra lá em Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17. Aqui Jesus é movido pela compaixão. Beda, um pai da igreja, diz o seguinte, nós colocamos aí em nosso esboço. Disse o evangelista que o que primeiro moveu o Senhor foi a misericórdia, quando viu a mãe, e que depois ressuscitou o filho para dar-nos, por um lado, um modelo de misericórdia, e por outro, um motivo de crer em seu poder maravilhoso. Quando Jesus está chegando a Naim, com a multidão, e vem a multidão com o féretro do filho da viúva, o que o moveu foi o choro daquela mulher, a aflição daquela mulher. Ele primeiro se compadeceu da mulher, e é por isso que ele se dirige a ela e diz, não chores. E então ele vai até o esquife, e ali toca no morto, e diz, levanta-te. E o jovem se assentou no caixão e começou a falar. Não foi uma oração de angústia para não haver o comprometimento do ministério. Foi o exercício do poder de Deus, da autoridade sobre a morte. Movido pela dor da viúva, que agora perdia o seu filho único, Jesus vai e de livre e espontânea vontade mostra a sua autoridade sobre a morte. É uma ressurreição diferente, que demonstra uma qualidade diferente, uma superioridade. E com a filha de Jairo não foi diferente, que é a segunda ressurreição narrada por Jesus, lá em Lucas, capítulo 8, versículos 49 a 56. Aqui também nós vemos que Jairo, o principal da sinagoga, veio falar com Jesus, dizendo que a sua filha estava à morte, e pediu que Jesus a fosse curar. No meio do caminho,
Vem alguém e diz, olha, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Não tem mais jeito. E aí Jesus vira para Jairo e diz, não temas, crê somente. Jesus, mais uma vez, toma a iniciativa de ressuscitar aquele morto. E vai até a casa de Jairo. Lá chegando, diz que a menina dorme, não morre, e todos aqueles que ali passam a zombar de Jesus. Jesus não permite que ninguém veja pela sua incredulidade. Chama Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, vão ao quarto, se dirige àquela menina e diz, levanta-te. E a menina se levanta e Jesus a manda dar de comer para ela. Também uma iniciativa própria, não para comprometimento do ministério, mas para mostrar que ele era o Messias, que ele tinha vindo tirar o pecado e a consequência do pecado, que é a morte física. Por isso, a ressurreição de mortos é o maior milagre que Jesus apresenta. E ele mostra o seu poder sobre a morte física, mostrando que ele é o Messias. E ele é superior a Moisés, Elias e Eliseu. Nos 2 episódios de ressurreição, nós temos algumas lições. Em primeiro lugar, o imenso cuidado e a compaixão do Senhor. Assim como Jesus fazia nas curas de enfermidades, ele dá um tratamento individual, compassivo, ele toca no moço que estava no esquife e manda ele se levantar, ele toca na filha de Jairo, que estava morta sobre a cama, e a manda se levantar. Ele se dirige pessoalmente aos mortos e manda que eles se levantem. É a demonstração da compaixão e do cuidado de Jesus. E Jesus, como disse Beda, foi primeiro movido pela compaixão pela mãe do filho da viúva, pela viúva de Naim, para depois ressuscitar o filho da viúva. Ele foi movido por compaixão a Jairo, para depois ressuscitar a sua filha. Também, Jesus mostra com a ressurreição dos mortos a sua superioridade sobre o cerimonial da lei. Assim como a cura das enfermidades mostra que nós estamos na graça, que nós estamos além da lei, também aqui nós vemos que Jesus está além da lei. Jesus tocou o filho da viúva, Jesus tocou a filha de Jairo. E a lei dizia que não se poderia tocar o morto. Está lá em Números 19:11. Não se poderia tocar os mortos. Mas Jesus tocou os mortos e os trouxe à vida, mostrando que ele veio trazer uma dispensação superior à lei. Também nos 2 episódios de ressurreição, nós aprendemos que Jesus faz a obra completa. Ele não só ressuscita, como ele ressuscita a pessoa sadia. Quando o jovem se assentou no esquife, ele já começou a falar. Sinal que ele estava bom, sadio, sem nenhuma doença. Porque o doente normalmente não gosta de falar. Fica quieto. E quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, manda que lhe dessem de comer. Porque ela já tinha apetite, ela estava sadia. Porque normalmente um doente também não tem apetite. Jesus faz a obra completa. Ele ressuscita o morto, mas o morto está sadio. E por 4ª e última lição que nós aprendemos nos 2 episódios da ressurreição, é que Jesus pode nos fazer despertar da morte espiritual e nos esclarecer. Matthew Henry é quem faz esta observação ao falar do milagre da ressurreição da filha de Jairo. Nós colocamos aqui em nosso esboço o comentário de Matthew Henry. Ele diz o seguinte: mas Cristo lhes disse, não choreis, não está morta, mas dorme. O Senhor queria dizer, no caso dela em particular,
que ela não estava definitivamente morta, mas que logo seria ressuscitada, de forma que seria para os seus amigos como se ela tivesse dormido por algumas horas. Mas isto é aplicável a todos os que morrem no Senhor. Portanto, não devemos nos entristecer por eles como aqueles que não têm esperança, porque a morte é apenas um sono para eles, não só como um descanso de todos os trabalhos pesados dos seus dias e do tempo, mas haverá uma ressurreição, pela qual caminharemos e viveremos para todas as glórias da eternidade. Esta foi uma palavra consoladora que Cristo disse a estes pranteadores. A morte física para o crente é apenas um estágio passageiro. Nós dormimos no Senhor. Isso não quer dizer que você não tenha consciência depois que morrer. Não. Não é o sono da alma. Dormir no Senhor significa que a morte ela é tão passageira quanto um sono. No dia da glorificação, os que morreram em Cristo ressuscitarão. E a morte física terá passado. E aqueles que não morreram nunca experimentarão, porque serão transformados. A ressurreição dos mortos, a ressurreição de mortos que Jesus fez, nos faz lembrar que Jesus tem domínio sobre a morte física. Que a morte física é, quando muito, uma passagem, algo passageiro para o crente. E mais do que isto, é uma figura daquilo que Jesus veio nos tirar, que é a morte espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, e no versículo 14, ele diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ao ressuscitar mortos, que voltaram a morrer, Jesus dava um sinal, uma figura, um tipo daquilo que ele veio nos fazer, que é que nós nos levantemos da morte espiritual, tenhamos uma nova vida, uma vida eterna com Cristo Jesus. E esta vida somente virá depois que nós nos levantarmos e formos esclarecidos pelo Senhor. Tivermos uma vida de comunhão com Ele, para ser guiados por Ele e para crescer espiritualmente com Ele. É por isso que tanto para o filho da viúva de Naim, quanto para a filha de Jairo, Jesus disse: levanta-te. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E para nós terminarmos esta aula, é bom vermos que Lucas mostra que Jesus é o compassivo, o homem perfeito, o homem movido pelo amor, que cura as enfermidades, ressuscita mortos, para mostrar que ele é o Messias, que ele é a semente da mulher, que veio reatar a comunhão com Deus. Mas ele não deixou isto apenas para si. Ele delegou para os seus discípulos. Em Lucas capítulo 9, versículo 1, diz, versículos 1 e 2, e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Em Lucas capítulo 10, versículo 1, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Versículo 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus delegou, num treinamento ainda, num estágio, os discípulos, os 12 e os outros 70, para curar os enfermos. Este poder que Jesus tem sobre as doenças e sobre a morte não ficou apenas em Jesus. Também foi delegado aos seus discípulos. E por isso, nós devemos pregar o evangelho completo. Nós devemos dizer que Jesus salva, mas também dizer que Jesus cura. Jesus cura para salvar, mas ele não deixa de curar. E nós, como seus discípulos, devemos prosseguir neste evangelho completo de sinais, prodígios
e maravilhas. Será que nós temos feito isso? Busquemos a Deus em oração como Jesus buscou. E certamente nós iremos demonstrar que Jesus é o Cristo, confirmar a pregação do Evangelho, curando enfermos e ressuscitando mortos. Amém.